Dezembro é um mês especial, fim de um ciclo, e também dezembro é a última Santa Ceia do ano. Última Santa Ceia do ano. 12 Santas Ceias, 12 jantares com Jesus, sentados à mesa com Ele. Peço à igreja, por gentileza, para abrir a Bíblia no livro de Tiago, Epístola de Tiago, tá? Capítulo 1, do 19 ao 25. Diz assim: todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Aí diz: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso, praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Amém? Quero só voltar e destacar o 21, que diz: portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Amém? Pastor Hernandes Dias Lopes prega sobre a Santa Ceia e diz que Santa Ceia, segundo o livro de Coríntios, é um momento, não somente o livro de Coríntios, né, mas tem outros registros de Santa Ceia na Bíblia. Diz que é um momento para olhar para trás, olhar para frente, olhar para dentro e olhar ao redor. Certo? Olhar para trás, olhar para frente, olhar para dentro e olhar ao redor. E o que seria o olhar para trás? É porque a Santa Ceia é um evento que diz respeito ao que aconteceu. O que foi que aconteceu? O que é que nós precisamos lembrar? Que Jesus morreu por mim e por você. Nós precisamos sempre olhar para esse momento. E a Bíblia também fala que nós devemos trazer à memória o que traz esperança. Também diz que é um momento de olhar para frente, porque esse evento que aconteceu lá atrás, ele nos dá acesso a um futuro maravilhoso. Não somente aqui na Terra. Aqui na Terra é só uma pontinha do que o Senhor tem para mim e para você. O futuro de esperança e de glória, a Nova Jerusalém, os lugares celestiais, um lugar eterno com Ele é o que nos espera. Amém? Esse é o futuro que nos espera, essa é a esperança, né? Embora a gente tenha aqui uma vida aqui na Terra, muitas vezes atribulada. Paulo falou que em alguns momentos ele passava por tribulação, mas nada ia separar do amor de Deus. E ele tinha uma convicção de que existia um futuro de esperança, um futuro de paz, um futuro maravilhoso. Amém? Isso é olhar para frente. Todavia, Paulo também fala aos Coríntios e disse: examinai-vos a vós mesmos, né? Cada um examine-se a si mesmo. E o que é examinar-se a si mesmo, se não olhar para dentro?
olhar o que está dentro de cada um de nós. É difícil eu saber o que está se passando no coração do irmão Eugênio. Às vezes eu posso ter uma leitura, né? O Eugênio está triste hoje, está alegre hoje, está cansado, abatida. Uma pequena leitura que a nossa face, né, pode revelar. Mas o coração, a gente não consegue ver. Mas nós mesmos sabemos, quase que na totalidade, o que está passando em nós mesmos. E o Senhor, Ele nos convida na Santa Ceia para olhar para dentro. Amém? E Ele também diz sobre olhar ao redor. Porque Santa Ceia fala do corpo de Cristo, corpo que é simbolizado no pão. Mas também existe o corpo de Cristo, que somos nós, igreja. E a gente não pode estar com Cristo sem estar na igreja. Porque a igreja é o corpo de Cristo. Eu não posso estar com Cristo se eu não estou na igreja. Não falo somente da igreja local, eu falo dessa igreja espiritual que Cristo revela na palavra como o corpo dele, algo que ele estabeleceu. Um grupo que se movimenta por ele, por causa dele, sob o comando dele, porque ele é o cabeça. E nós somos o corpo. Somos as mãos de Jesus, somos os pés de Jesus, somos os olhos de Jesus. Dizem, a Bíblia fala também que, bem dito, né? São os pés daquele que vai anunciar o Evangelho. Somos os pés de Jesus. Ao ajudar o outro, somos as mãos de Jesus. Ao curar outros, somos as mãos de Jesus. E nós, igreja, somos o corpo de Cristo. E a gente precisa olhar ao nosso redor. E olhar ao redor também significa perdoar. Às vezes a gente guarda uma mágoa, né? Como o pastor Timóteo prega muito bem sobre isso. A gente guarda coisas que não deveria guardar. Pregação passada ele trouxe novamente aquela história, que eu não vou repetir. Quem tiver também no YouTube, volte e procure a última palavra do pastor Timóteo sobre guardar. Um trecho da palavra, a palavra não foi sobre isso, mas no trecho ele repetiu sobre aquela história de guardar coisas que nós não deveríamos guardar, porque faz mal. E tem gente que não perdoa e tem dificuldade de perdoar alguém do corpo de Cristo. E Deus fala, Jesus fala, a Bíblia fala, a palavra fala que esse amor que nós temos com Deus também tem que ser refletido não somente verticalmente, mas horizontalmente. Quando a gente olha para o outro, quando a gente olha para a igreja, quando a gente dá a mão para o outro, a gente precisa deixar e quebrar essas barreiras que são colocadas pelo diabo, pelo mundo e pela carne, que são nossos inimigos. Portanto, esse é o olhar da Santa Ceia colocado pelo pastor Hernandes Dias Lopes. E eu queria falar e meditar com a igreja, convidar a igreja para olhar para dentro hoje. Amém? Algumas vezes eu já vim ministrar, tive a honra de ministrar a Santa Ceia, convidei a igreja para olhar para frente, falar sobre esperança, mas hoje eu queria convidar a igreja para olhar para dentro. Amém? E é quase que paradoxal isso, porque a gente está numa era, num momento que nós chamamos de era digital. Quem já ouviu falar disso? Era digital. A gente saiu da era industrial e chegamos na era digital, certo? As empresas que estão se dando bem, elas têm esse diferencial, elas são digitais. E aí a gente está nessa era digital onde existem as redes sociais. E as redes sociais nos estimulam a nos expor. Existe um excesso de exposição. E
Se existe um excesso de exposição, existe também um excesso de observação. E você acaba observando a vida de todo mundo, né? Você está sentado na calçada virtual do Facebook, do Instagram, e você começa a observar a vida alheia. Só que você só consegue olhar para fora. Você só consegue ver o exterior. E mesmo presencialmente, né, como nós falamos aqui, é difícil até identificar como a pessoa está por dentro. Se presencialmente é difícil, imagine virtualmente, porque tem gente que bate foto e não sai ela, né? Sai alguma coisa que ela quer passar que nem ela está vivendo. Sabe, os selfies, as fotos que a turma só tira quando está jantando o melhor jantar, almoçando a melhor comida, fazendo o melhor passeio, e dá uma falsa impressão que o mundo está vivendo no País das Maravilhas. E eu estou convidando a igreja para olhar para dentro. Amém? Olharmos para dentro, mesmo na era digital. Porque a era digital nos estimula a humanidade a olhar para fora, a dar conta do exterior, a valorizar o exterior, valorizar a aparência, a casca. Amém? A questão também é que eu acho que os primeiros passos e os ministros estão estudando a mesma coisa. Não sei o que foi exatamente nessa terça, pastor, se foi meditação, o senhor também falou sobre estar perto do Senhor, sobre o dia a dia com Deus. Pronto. Perfeito. E também, nos ministros, o pastor também deu uma pincelada sobre as disciplinas espirituais. E uma delas, inclusive, a que a gente estava refletindo hoje, e até coloquei um vídeo hoje para os ministros sobre meditação, sobre a importância da meditação, que é uma das principais disciplinas espirituais. Quando a gente fala de disciplinas espirituais, a gente está falando de oração, está falando de meditação, está falando de jejum, está falando de adoração. Amém? E a meditação é esse processo de buscar, de processar e de absorver a palavra de Deus. E o que é que isso tem a ver com olhar para dentro? É porque, às vezes, a palavra de Deus, ela está aparente. E o pregador, né, o príncipe dos pregadores, né, Spurgeon, nesse vídeo, que foi passado para os ministros, que eu posso passar para a igreja também, ele fala que, às vezes, a palavra é como um rio, que tem áreas, pastor Fernando, que são mais rasas, e são claras, e você consegue ver o que está lá dentro, o peixe, e até a ovelhinha, o cordeirinho consegue beber tranquilamente daquela água. São trechos da palavra que a gente consegue bater o olho e entender. Mas tem áreas da palavra que são profundas. São profundas. E a gente não vê. Quando algo é muito profundo, a gente não vê o que tem lá. Porque é meio turvo, não é isso? Lá no oceano, ninguém sabe o que tem lá embaixo. Às vezes você está em alto mar e não sabe que lá embaixo tem uma grande baleia. E hoje tem vários vídeos, você vê flagras, né? Porque tem muita gente com câmera, de baleias aparecendo e as pessoas, tal, mas é o lugar delas mesmo. E lá é tão profundo, é a gente que está invadindo o lugar delas. E a gente também não sabe se está passando por um grande tesouro escondido. O fato é que, para saber, tem que mergulhar. E a palavra foi exposta dessa maneira. Tem áreas da palavra que são fáceis, de fácil acesso. O mais novo convertido consegue bater o olho e entender. Mas existem áreas da palavra, trechos da palavra que você precisa cavar, que você precisa mergulhar, que você precisa chegar perto de Jesus. E os discípulos chegavam perto de Jesus e o Senhor falava palavras claras, mas algumas vezes falava por parábolas. E a multidão não entendia, e nem os próprios discípulos entendiam.
e aí eles tinham que continuar perto de Jesus. Enquanto a multidão ia embora, os discípulos continuavam. E aí perguntavam: Jesus, mas aquela coisa que o Senhor falou agora há pouco, mas o que é mesmo, hein? Aí ele explicava. Assim foi a parábola do semeador e outras parábolas. Mas por quê? É necessário chegar perto. Também disse que o reino de Deus é como um tesouro que está escondido em um terreno. E quando alguém, o homem entende e conhece isso, entende essa revelação, ele vende tudo o que tem e compra o terreno e vai cavar. E para encontrar certas revelações, certas bênçãos de Deus que o Senhor tem para você na palavra, você tem que cavar. Você está entendendo? É lá dentro. Não é fora, não é no exterior, não é na casca, é lá dentro. Amém? E ele também trouxe uma segunda ilustração muito interessante, porque lá onde eles moram, lá na Europa, né, tem isso, na nossa vegetação não tem. Aqui tem outros tipos de plantas e de amêndoas, né? Mas lá tem as nozes. Eu não sei se dá por aqui, é mais em clima temperado, né? Ali na Europa e tudo. E ele observava, né? Ao andar pela natureza, ele observava, por exemplo, as nozes, que tinham uma casca dura, né? E aí, algumas delas estavam furadas. Oxe, está furada. Então, quando ele abria, tinha um bichinho lá dentro. Sabe? Tinha um bichinho que rompeu aquela casca, que cavou aquela casca, que brigou com aquilo. Como Jacó brigou com Deus, procurando a bênção dele. E ele chegou no centro, chegou lá dentro. Aí lá ele estava se maravilhando, se deleitando com todo aquele alimento para ele. Ele morava ali dentro, um bichinho pequeno. E aí, Spurgeon diz: quem dera que eu fosse esse bichinho dentro da palavra de Deus. Me deleitando dela, vivendo dela, me alimentando dela e somente dela. Amém? Interessante que para chegar lá dentro, para a gente ouvir, para a gente encontrar a palavra, a essência da palavra, precisa-se muitas vezes desse processo que se chama de meditação na palavra. Sabe, às vezes a gente quer encontrar todas as verdades em 5 minutos, né? A gente quer ouvir a palavra rapidamente, ou então a música, a gente está aqui com a equipe de comunicação no seguinte questionamento. Gente, as palavras que a gente está gravando aqui são muito grandes, e as pessoas não querem ver mais palavras grandes, extensas. A gente vai ter que criar vídeos mais curtos. Aí o pastor Timóteo, preocupado com isso, vamos tentar criar aqui um trailer da pregação, vamos pegar parte, Netflix, eles fazem um trailer do filme, faz da pregação? Bora. Vamos pegar trecho da palavra e colocar no Instagram de 1 minuto? Bora. Vamos fazer aquele 3 minutos para uma nova vida? Vamos regravar a mensagem, mas bem resumida? Vamos. Porque as pessoas não querem gastar mais do que 3 minutos cavando, nadando. Eles procuram as águas claras. Mas nas águas claras você vai encontrar a palavra, vai. Mas você não vai encontrar os tesouros escondidos que estão lá nas profundezas. Você não vai encontrar os tesouros escondidos naquele terreno, se você não cavar, se você não buscar, se você não chegar perto. Amém? É o processo de meditação. Interessante que também é muito parecido com o processo de amamentação. No processo de amamentação, do leite materno, né, o nenê, ele não só obtém o leite materno como a grande vantagem. O leite materno é maravilhoso, né? Para o nenê, ele traz muita coisa. Mas o processo de amamentação, certo? No peito da mãe, também é importante. Você sabia disso? Que o neném se exercita
ao sugar o leite. É diferente da mamadeira, que a coisa está muito simples, está muito legal, está fácil. Na mãe não, ele faz exercícios. E como eu não sou da área de saúde, né, poderia até chamar o pastor Timóteo aqui, mas eu anotei poucas coisas. Uma das coisas principais é o movimento de respiração. Ele tem que respirar, e sugar, e puxar. Ele se exercita, ele se prepara. Nesse processo de obtenção, de busca do leite, ele se prepara para achar mais leite. E nesse processo de meditação, meu irmão, você se prepara para chegar lá no âmago da palavra, no espírito da palavra. Amém? Talvez não fosse fácil estar perto de Jesus. Ele andava para lá, para cá, e ele chamava, convidava para ir para o outro lado. Vamos no barco, e no meio do barco tinha tempestade, e tinha a multidão, e aí ia para o deserto, e os discípulos lá. E hoje, nós somos convidados a estar mais perto de Jesus, seguindo Jesus aonde quer que ele esteja. Quer que esteja no deserto, quer que esteja no mar, quer que esteja no outro lado, quer que esteja perto de um demônio super perigoso, endemoniado, ou abraçando leprosos. E Jesus chegou perto. Lembro muito bem de uma palavra do pastor Walter. Muitos pastores já pregaram sobre o Sermão da Montanha. E o pastor Walter trouxe uma palavra que vinha logo após o Sermão da Montanha. É a prática, é o exercício do Sermão da Montanha. Quando Cristo prega o Sermão da Montanha, ele desce e abraça um leproso, toca no leproso. E ninguém podia tocar no leproso. Pelo contrário, quando o leproso descobria que era leproso, tinha que fugir, ficar numa cidade lá longe para não pegar em ninguém. E Jesus toca no leproso. O exercício da palavra. Então, para a gente encontrar a essência da palavra, a gente precisa buscar, precisa entender que a palavra, o espírito da palavra, a essência da palavra está lá dentro. Por isso que eu queria convidar a igreja hoje para olhar para dentro. Não somente para dentro de si, dentro do seu coração, mas para dentro da palavra. Para olhar para dentro da palavra, você precisa se exercitar na meditação. Você precisa separar tempo para Deus, para estar com o Senhor, para chegar perto dele. E aqui, como a gente estava vendo, o bebê, ao sugar o leite, ele se exercita e ele se fortalece. E além dos movimentos de respiração, tem também a ginástica facial. E ele se fortalece. Os ossos do rosto são estimulados corretamente. Existe um crescimento harmonioso da face e da dentição que vai nascendo. Existem também os movimentos de musculatura facial do bebê. O fortalecimento e a tonificação da língua, bochechas e lábios. Por isso que o bebê é tão bochechudo assim, será, hein? O fato é que existe um exercício que a gente não conhece no processo de obtenção do alimento. E a meditação também faz isso com você. Lhe exercita, lhe fortalece. O processo te fortalece. E uma das grandes vantagens da amamentação no peito, diferente da mamadeira, é que fortalece o vínculo da mãe com o bebê. E esse processo de busca vai fortalecer o vínculo seu com o Senhor, o seu vínculo com o Espírito Santo, o seu vínculo com o dono da palavra, com a palavra com P maiúsculo. Amém? O pastor também fala, ao falar sobre meditação, ele disse que palavra é vinho. A essência dela é vinho. Para chegar ao vinho, existe um processo. Colher as uvas, tratar as uvas, extrair o suco, guardar até chegar no vinho. Muitas vezes a meditação passa por esse processo. É azeite. Também existe um processo. E também furar a casca da letra. É como aquele bichinho que vai encontrar o que está dentro da noz. Dentro, aquele alimento que está dentro, que é necessário você furar aquela casca.
fala também sobre a parábola, na história, né? O que ele observou, né? Ao estar na natureza, encostado em uma árvore que ele chama de faia. Não sei quem sabe, mas é uma árvore muito bonita, que dá um tipo de noz. E ele observou um esquilo que morava naquela árvore. E ele morava dentro daquela árvore. Ele fez da sua habitação aquela árvore. E ele percebeu que para ele aquela árvore é só uma sombra, um lugar bonito onde ele vai descansar. Talvez ele obtenha algum alimento daquele fruto. Mas para aquele esquilo, aquela árvore é tudo. É a casa dele. É o sustento dele. É a alimentação dele. E ele disse, quem dera eu fosse esse esquilo, e a palavra é minha faia. E a gente precisa entender que a palavra, meus irmãos, é tudo, ela precisa ser tudo na nossa vida. A gente precisa morar dentro dela. A gente precisa alcançar lá dentro. Você entende isso? Hoje eu convido a igreja para olhar para dentro, não somente do seu coração, mas para dentro da palavra. E ele disse, olha, às vezes eu chego debaixo dessa árvore e já tão satisfeito, posso comer várias outras coisas. Aquele fruto daquela árvore não é a minha principal alimentação, mas para aquele esquilo é tudo. E a gente encontra tanta gente que não vem para cá, que quando você fala da palavra também não está nem aí, não tem? Quando você verifica o histórico dela na internet, onde ela navega não tem nada de palavra, ela vai se alimentando de tudo, de várias opções, de várias alternativas, e ela escolhe estar se alimentando de tudo. Quando chega a palavra, ela está satisfeita, ela já está de barriga cheia, ela está fastiosa. E aí ela não encontra o valor precioso da palavra. O pastor Timóteo também já trouxe aqui, eu lembro aqui que ele pegou os meninos aqui, fez uma brincadeira, estou cheio de bombom. E às vezes é o que o mundo faz na nossa vida, né? Ele oferece várias coisas que não tem. Esse aqui é o meu alarme, viu? Não tem sustentação na nossa vida. E o mundo oferece, e você vai se alimentando daquilo, e quando você chega perto da palavra, que vai te dar sustentação, vai te dar vida, aí você já está fastioso, já está de barriga cheia do que não deveria ter comido. Entende isso? Aí eu lhe pergunto, o que é que tem aí dentro? O que é que tem dentro de você? O Senhor e a Bíblia, ela exalta o simples. Porque o simples, ele tende a ter só uma coisa. É diferente da pessoa sofisticada que abre o armário e tem muita roupa, tem muito sapato, tem muitos carros, muitos relógios, tem muita comida. O simples não, ele tende a ter basicamente uma coisa. E aí ele valoriza aquilo. Ele é simples. E a gente precisa aprender a ser simples nesse sentido. Entender que o principal nós já temos. É o Senhor, é a palavra de Deus. Aquilo que realmente nos dá a verdadeira sustentação. É disso que nós precisamos. E João Batista era um exemplo de simplicidade. Ele é um exemplo de simplicidade. Quando você lê a palavra e vê aquele homem que se vestia de quê? Couro de animais. Comia gafanhoto com mel. Morava no deserto. Não tinha posses, não tinha roupas de marca. Por quê? Por que ele era simples? Porque ele já tinha tudo. Ele era aquele esquilo que já tinha tudo. Ele sabia quem ele era. Ele tinha uma missão. Chegaram para ele e perguntaram, quem você é? Ele poderia ter dito, eu sou um profeta, eu sou mandado pelo Senhor,
Eu sou um homem muito importante e tudo. Ele podia dizer muita coisa. Ele disse: eu sou a voz que clama no deserto. Eu sou a minha missão. Eu sou quem eu fui chamado, enviado. Eu tenho uma missão e eu tenho um Deus que eu amo. E ele tinha lá a sua missão de tentar fazer com que sensibilizar o coração das pessoas e que eles se arrependessem. E ao mesmo tempo, ao fazer isso, ele preparava o caminho de Jesus. João Batista, homem simples, que não precisava de casca. Sabe, essas pessoas, muitas delas, elas precisam de casca. Elas precisam de uma roupa da moda, precisam de um relógio maior do que o braço delas, precisam de tatuagens. Tem uma cantora que já faleceu, famosa, uma dos muitos cantores que faleceram aos 27 anos, né? Que tem essa coisa, né? Muitos faleceram aos 27 anos. Na verdade, tiraram a sua própria vida. E ela faz parte dessa lista. É Amy Winehouse, se eu não me engano. E ela disse uma vez que ela usava uns penteados enormes. Eu não sei quem já viu a foto dela. Às vezes, e ela confessou que no dia que ela estava mais insegura, era o dia que ela tinha o maior penteado. Então ela usava o penteado para equilibrar a insegurança interna dela. E quando as pessoas chegavam, viam ela se apresentando, na realidade, ela estava usando ali aquilo como escudo, uma casca. E João Batista não precisava de cascas, porque o que ele já tinha dentro era o suficiente para tudo na vida dele. Porque ele sabia que era importante, era dentro. E eu lhe pergunto, o que é que tem dentro? Dentro de você. Porque nós precisamos olhar para dentro hoje. O que é que tem dentro? Nós lemos aqui Tiago, e o versículo que eu pedi para a gente repetir era ele dizendo ao povo, né, na verdade Paulo dizendo a Tiago, que o que é que a igreja precisava retirar de dentro. Já percebeu isso? Lê de novo. Já estamos finalizando. 21. E despojando-vos, é tirar de dentro, de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada. Então, quando você recebe a palavra, você vai tirando a impureza, é um processo de recepção da palavra, se enchendo da palavra, se enchendo de Deus e se esvaziando daquilo que não presta. E aí é necessário tirar de dentro aquilo que não presta e colocar dentro a palavra. Amém? A palavra diz, né, que nós nos chegamos a Deus e de glória em glória nós vamos crescendo, de glória em glória. Por quê? Porque a palavra vai chegando até nós. E a Santa Ceia é isso, meu irmão. O pão que a gente come aqui, ele vai ser digerido, ele vai ser mastigado, ele vai fazer de você. Ele vai alimentar você, vai chegar no seu estômago? Vai. Mas ele vai chegar no seu sangue, vai chegar nas suas células. O que a gente aprende aqui, espiritualmente, tem que chegar no nosso interior, tem que ser absorvido, tem que virar a gente mesmo. A gente precisa ler a palavra e absorver a palavra até que ela seja você e você seja ela. Amém? Esse é o processo da Santa Ceia. E aí Jesus fala, quando chama a gente para sentar à mesa, é um privilégio, sentar à mesa do rei. E inclusive, discípulos estavam brigando pelo privilégio de ficar sentado lá em cima, lá no céu, à direita e à esquerda de Jesus. Eu queria ficar à direita de Jesus e você à esquerda. Né? Ficar perto é bom, né? Aí Jesus disse, tá bom. E vocês aguentam passar por o que eu vou passar? Porque estar perto, seguir, estar sentado à mesa também, e comer o pão e comer o sangue,
Beber do sangue de Jesus também é passar pelo que ele passou. E a gente precisa entender que existem as bênçãos, existem as provações, existem... Aqui no livro de Tiago fala muito bem sobre isso. Se você for no capítulo 1, que eu acho que talvez você já esteja nele, capítulo 12, assim, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. E Jesus, ele não foi para a cruz levado e subjugado e gritando, não, me pegaram, socorro. Não, ele se entregou. Ele se entregou. Os discípulos quiseram salvá-lo, e um pega, corta a orelha do soldado, ele vai, não, cola de novo a orelha do homem. Não, não é assim. Não é assim. Está aqui, estou eu. E aí ele foi, e aí recebeu cusparadas, recebeu a coroa de espinhos, recebeu a cruz nas costas, e depois foi crucificado. Tudo isso por mim e por você. E a gente, na primeira cusparada, a gente quer devolver. Cuspir na cara do outro também, né? Ao primeiro murro, a gente quer devolver. E Jesus sabia o tempo de falar e o tempo de calar. E aquela hora era o tempo dele se entregar. Não para o inimigo, mas por mim e por você. Para que você esteja aqui, hoje, salvo e junto dele, sentado à mesa dele, ceando com ele. Amém? Essa é o convite dessa noite, é para a gente olhar para dentro. E o que é que tem dentro de você? Tiago também fala sobre um processo de concepção do pecado. É quando você coloca o pecado para dentro. Você já ouviu falar disso? Rapidamente. 1,14, diz assim, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando essa o atrai. Então você é atraído pela sua própria cobiça, né? Então você é atraído, primeira fase. Aí ela o seduz, aí você se deixa seduzir. Aí depois da cobiça, havendo concebido, aí dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte, a separação de você e Deus. A barreira cresce. A muralha surge entre você e Deus. Ou um grande abismo. Então é o processo de colocar para dentro aquilo que não presta. Então nós precisamos olhar, observar dentro. Será que a gente não está guardando mágoa? Será que a gente não está guardando coisa que não presta, ódio? Ou então, coisas que alimentam o mundo? Sabe, um colega meu disse, rapaz, eu fui para um show da Anitta, e eu achei assim, eu bebi um pouquinho de álcool, meu amigo falando, e ficou olhando, ela disse que estava seminua a mulher. E ele disse que ali foi um processo que todo mundo passou, principalmente os homens, de sensual, que fez com que ele se acendesse mais e quisesse a primeira mulher que estivesse ao lado dele. Ele disse, pois é, cara, tem cuidado. É isso que você vai achar lá. E é isso que é o objetivo dela. Você tem que ter cuidado, e as pessoas estão sendo usadas para isso. Você tem que ter cuidado que você coloca para dentro. Amém? Hoje é noite de olhar para dentro. E, para finalizar, eu já peço à igreja, por gentileza, para ficar de pé. A ceia é um banquete. Nós não merecemos sentar à mesa do rei, receber desse banquete, receber a alimentação da palavra, mas o Senhor está te dando, Ele, por graça e misericórdia, Ele te entrega. Nós não merecemos, mas Ele nos chamou. Sabe, o privilégio de estar à mesa, do lado de Jesus, é muito grande. E Ele ainda assim, naquele dia, na Santa Ceia, Ele ainda lavou os pés dos discípulos. E depois morreu, sofreu por cada um deles e por cada um de nós. Se é um privilégio sentar à mesa, quão grande é o privilégio de ter os pés lavados por Ele. E também o privilégio de ter o nosso Rei morrendo por nós. Isso é Santa Ceia, é lembrar
do que passou, lembrar do que ocorreu. É olhar para trás, é olhar para frente, é olhar para dentro e é olhar ao redor. Amém?